Fala, povo abençoado, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em mais uma bate-papo no nosso canal Música e Formação. Eu estou aqui ao lado do meu amigo Zanata, ele é pregador aqui do nosso grupo de oração e também ministro da Eucaristia e da Palavra. E eu queria que ele falasse para nós algumas dicas sobre a música dentro da liturgia. Seja bem-vindo, Zanata, fique à vontade. Um grande prazer estar aqui, podendo falar um pouco. Não sou um grande conhecedor, mas um pouco que eu sei, quero compartilhar com os irmãos, para que a nossa liturgia, nossas missas, nossas celebrações possam ser cada vez mais ricas. Então, estamos aqui para falar um pouco hoje sobre a liturgia, sobre o canto litúrgico, na verdade, dentro das celebrações e dentro da missa. A questão da música dentro da liturgia, ela tem uma importância muito grande. Tanto é que existem inúmeros documentos do Vaticano, inúmeros documentos da CNBB, existem muitos livros até de grandes teólogos, até o Papa Bento XVI, quando era cardeal ainda, escreveu alguns livros sobre a música litúrgica. Então a música ela tem um papel importantíssimo dentro da liturgia, dentro da missa, das nossas celebrações da palavra. Porque o intuito da música, a música é algo que nos toca sempre. É sempre algo que mexe com as nossas emoções. Por isso quando a gente às vezes assiste aquele filme de guerra, aquele filme que tem um grande herói e toca aquela grande música instrumental, a gente fica até emocionados, né? E traz sentimentos para nós. Então tem esse intuito também, a música também dentro da liturgia, de trazer as pessoas para sentir aquilo que elas devem realmente sentir naquele momento da celebração. Por isso ela é muito importante e por isso tem que ser muito bem estudada as músicas que vão ser utilizadas durante a liturgia. Correto. E é um tema muito grande falar sobre músicas na liturgia. Mas eu queria que você abordasse um pouco assim de cada ponto. Canto de entrada, por exemplo. Bom, a função do canto de entrada é, na verdade, nós não estamos, algumas pessoas confundem isso, acolhendo o sacerdote. Na verdade, é o sacerdote na figura de Cristo que nos acolhe para celebrarmos a Eucaristia. Então, na verdade, tem que ser um momento em que o canto seja um canto animado, que anime, motive as pessoas a participar da liturgia. Tem que estar inserido também no tempo litúrgico que nós estamos vivendo. Então, não vamos cantar uma música excessivamente animada durante a quaresma. Mas tem que ser uma música que motive a Assembleia a querer participar daquele momento tão importante que é a Eucaristia dentro da igreja. Entendi. Tem que ter o bom senso dentro do tempo litúrgico, né? E o ato penitencial? Bom, o ato penitencial é o momento em que nos traz a reflexão sobre as nossas atitudes. A reflexão em como nós temos vivido, os nossos pecados. É um momento que tem que trazer arrependimento aos nossos corações. Do ponto de vista bem teórico, bem teológico, existem apenas alguns tipos de... algumas letras, na verdade, que nós podemos utilizar do ato penitencial, que estão previstas na introdução do missal romano. Mas, no sentido prático, hoje... até por a questão da enculturação, das diversas culturas onde são celebradas a missa pelo rito romano, é admitido modificar essas músicas. Entretanto, tem que ser músicas que tragam esse sentimento de arrependimento nas pessoas. E é necessário, se for possível, que tenha a questão do Senhor tem de piedade, do Cristo tem de piedade, ou o Senhor tem de piedade novamente. Hoje estão adotando muito a parte do Kyrie eleison, né? Cristo eleison. Sim, na verdade o Cristo e o Kyrie eleison são Senhor tem de piedade em latim. Lógico, se não é possível, mas se a música traz todo esse sentido de penitência, todo esse sentido de arrependimento e não tem isso na letra, aí o padre faz o Kyrie eleison logo após o ato penitencial. Né? Entendi. É importante também, eu acho que falar um pouco para os músicos a questão do barulho, né? Na música do ato penitencial, principalmente. Porque como é um momento de arrependimento, às vezes você fazer um pianinho, um violãozinho, menos bateria, né? Instrumentos que são mais barulhentos, para que até que as pessoas possam entrar nesse momento de arrependimento. E nós temos depois o Glória, né? Glória, na verdade, é um grande momento de louvor, é um grande momento de exaltar realmente o nome de Cristo. Então algumas pessoas também confundem, querem colocar músicas relacionadas à Santíssima Trindade. Na verdade, a oração do Glória é uma oração cristológica. O centro dessa oração é Jesus Cristo, é a santidade, é a grandeza de Jesus Cristo. Então tem que ser músicas que, teoricamente também, como eu disse, né, tem que estar contida, toda a letra do hino do louvor tem que estar contida na oração do Glória. Mas nós temos até observado com bastante frequência que as pessoas, as paróquias, até os bispos têm aceitado
outras letras. Entretanto, o centro da música tem que ser Jesus Cristo, mais do que a Santíssima Trindade até. É verdade, porque eu estava conversando contigo sobre isso, porque eu aprendi que tinha que ter glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Isso era um glória litúrgico, mas na verdade não é isso, tem que ter a oração do hino de louvor por completo dentro do glória para ser realmente considerado como um glória litúrgico. Sim, exatamente. Tem que ter todas aquelas palavras. Digamos, do hino de louvor. Nós temos vários exemplos dentro de músicas da Canção Nova, músicas da Shalom, que eles estão corrigindo e trazendo para nós justamente isso daí, o glória de forma completa, né? Em toda a sua oração. O salmo, o ideal é que na liturgia do domingo ele seja cantado, se for possível. E aí tem um outro ponto bastante importante, aí uma dica bastante importante para os músicos também que costumam tocar nas missas. O salmo deve obrigatoriamente ser proclamado do ambão. Então às vezes a gente costuma ver, de acordo, às vezes a única pessoa que toca o instrumento é aquela que tem, digamos assim, a habilidade, o treinamento para cantar o salmo. Fazer a melodia de salmos, né? Exatamente, para conseguir cantar o salmo também, né? Recitar o salmo. Ela acaba fazendo muitas vezes isso do próprio local onde fica o conjunto, e isso liturgicamente é incorreto. O leitor, aquele que está declamando assim o salmo, ele tem que vir até o ambão e tem que fazer de onde está o lecionário. Então, se não for possível isso, o ideal é que a pessoa faça a leitura realmente, ou que seja cantado, o conjunto cante apenas o refrão e a pessoa vá fazendo aqui depois. Pelo menos recitar as estrofes, né? Cantar Exatamente. O refrão e recitar, porque o salmo ele não deve ser lido, ele deve ser recitado, né? É bem interessante isso daí. Alguns sites, a Canção Nova, vou dar uma dica para vocês, Canção Nova, a na Shalom mesmo também, melodias que você pode já estar ouvindo antes do domingo, já para poder ir aprendendo para cantar também o salmo. Depois nós temos a aclamação. Exatamente, a aclamação ao Evangelho é um momento também que deve trazer as pessoas para a atenção à palavra de Deus. Então o intuito da música naquele momento é concentrar a atenção das pessoas na palavra de Deus que vai ser proclamada naquele instante, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem que ser músicas que normalmente tenham o aleluia, normalmente na sua letra, é o que nós costumamos ver, intercalado com trechos da palavra de Deus. Só na quaresma que não permite o canto do aleluia. Então nós aí fazemos a canção de outro tipo de estrofe, intercalado também com a palavra de Deus. Depois nós temos o ofertório. Em alguns casos também o creio pode ser cantado, mas aí entra na mesma situação do glória. Toda a oração do credo tem que ser feita de maneira correta, sem que seja alterado. Somente o ritmo pode ser mudado, mas a letra tem que ser mantida. No ofertório, nós estamos motivando a Assembleia, nós estamos convidando a Assembleia a entregar as suas vidas, entregar a sua oferta a Deus, não só do pão e do vinho, mas também suas vidas, tudo aquilo que eles trazem dentro dos seus corações. Então tem que ser músicas que falem disso, de oferecer o melhor, de oferecer aquilo que nós temos de bom. E esse é o intuito, essas são as letras que nós devemos priorizar no canto do ofertório. É um canto livre, o Ministério de Música pode ficar tranquilo para escolher uma música dentro do bom senso, lógico, né? De que esteja inserida nesse momento, nesse contexto, e que leve as pessoas realmente a oferecer algo a Deus. Então nós temos o santo depois do ofertório. Exatamente, depois do ofertório nós temos o santo, já inserido na oração eucarística, e no santo também entra o mesmo critério que nós temos no glória, que nós temos no ato penitencial, que nós temos também no creio. Nós temos que manter a letra do santo. Nós não podemos utilizar outras músicas, outros tipos. Teoricamente, liturgicamente falando, o ideal é que nós consigamos manter aquela letra daquela oração tão importante que é ali no final do prefácio da oração eucarística. Pai Nosso teve muitas composições aí, né? Exatamente. Em cima do Pai Nosso. Alguma observação para falar sobre o Pai Nosso? O Pai Nosso também faz parte do que nós dizemos. Na verdade, as partes da missa elas são divididas em duas, classificadas em dois tipos. Ou elas são ordinárias ou elas são próprias. Tudo aquilo que é ordinário é aquilo que sempre está presente na missa e é imutável. Que são aquilo que eu já comentei sobre o ato penitencial, o glória, e também o Pai Nosso entra nessa situação. Pode-se cantar o Pai Nosso? Pode-se. Inclusive, se incentiva que cante para que a Assembleia possa participar, possa
ser motivada também, conduzida a esse momento de emoção que o Pai Nosso nos recorda, que foi a oração que Jesus nos ensinou. Mas deve ser mantida a letra original da oração, porque nós estamos rezando, como o próprio Padre faz o convite, a oração que o Senhor nos ensinou. E Ele ensinou daquela maneira e nós não devemos. Existem, lógico, músicas belíssimas que remetem ao Pai Nosso. Diversos compositores, Verdade. padres, são belíssimas músicas, mas não cabem no momento, na liturgia da missa. Podem ser cantadas em outros momentos, mas na missa tem que ser mantida aquela letra original ensinada por Jesus Cristo. Depois do Pai Nosso é o Cordeiro, né? Exatamente. Já foi suprimido, né, a oração da paz. Existe uma orientação que não seja mais cantado o canto da paz durante a missa, para não quebrar aquele momento solene, né? Exatamente. Que está sendo feito. A gente percebe muitas vezes em que as pessoas estão se cumprimentando e aí muitas vezes já se emenda com o canto da paz, o canto do Cordeiro, e as pessoas estão lá se cumprimentando ainda e algo tão importante está acontecendo, né? Que é quando o Cordeiro de Deus, quando o Padre coloca ali um pedaço do corpo de Cristo também dentro do sangue de Cristo, né? E Verdade. se interrompe, né, esse momento de solene que vem desde a consagração. Aí no caso você transfere o Pai Nosso para o final? É isso? Ou o Pai Nosso, não, desculpa, o canto da paz para o final? Pode ser deixado para o final. Aí o padre no final, depois da bênção final, ele pode motivar a assembleia a se cumprimentar, a desejar a paz aos que estão ao seu lado. Mas orienta-se que não se utilize mais durante o rito da comunhão. Cordeiro, que você quer falar alguma coisa? O Cordeiro ele também pode ser cantado e também se incentiva que fica muito bonito se for cantado, conduz as pessoas a um maior momento de emoção, mas como também faz parte das partes, é classificado como uma parte ordinária da missa, tem que ser mantido a letra do Cordeiro também. Embora a gente tenha já hoje algumas músicas muito bonitas também, né? Mas que modificam ou inserem ou retiram algumas frases da oração básica, da oração original do Cordeiro de Deus. Mas isso não deve acontecer, ela deve ser mantida. Entendi. E depois nós temos o de comunhão. O canto da comunhão. Comunhão que normalmente é um momento maravilhoso, né? Exatamente. Para nós, embora não seja o auge da celebração eucarística, para nós torna-se, porque não é o momento em que nós estamos recebendo o corpo de Cristo, né? Então é algo indescritível, né? É verdade. É fenomenal mesmo. E eu sinto sempre, é um testemunho meu particular, no momento da comunhão parece que o ambiente muda, né? Exatamente. Até as músicas mudam, fica uma coisa muito gostosa. E eu queria também colocar uma parêntese nessa parte, que evitasse de ser um canto muito barulhento, né? É o momento de você estar em comunhão com Deus, estar em intimidade com Deus. E eu, pelo menos com as pessoas que eu toco, eu sempre falo assim, ó, evita os instrumentos barulhentos, principalmente ato penitencial e comunhão. Dois cantos que eu sempre falo assim, que evitem de ficar aquela coisa, bateria, coisas muito altas, fazer uma coisa mais gostosa, mais agradável, para que as pessoas possam comungar o Senhor e ficar ali no seu banco, ali em intimidade, em oração. Mas tem alguma orientação específica de letra que tem que ter na comunhão? Não, a comunhão ela faz parte já do classificado como uma parte própria da missa, então ela pode ser modificada, pode ficar a critério do Ministério de Música. Entretanto, orienta-se que, como é um momento em que as pessoas estão indo receber o corpo de Cristo, que seja uma música realmente que fale da importância do corpo de Cristo, da presença de Cristo na Eucaristia, ou seja, seja uma música contextualizada com aquilo que está acontecendo naquele momento da celebração. Correto. O ação de graça. A ação de graça às vezes é um questionamento, canta ou não canta, está previsto cantar ou não está previsto cantar? Sim, a ação de graças pode ser cantado ou pode ser apenas um momento de silêncio para que as pessoas possam fazer a sua oração particular, o seu momento de entrega realmente ali, de louvar, de exaltar, de adorar a Deus, que foi recebido na Eucaristia. Pode ser cantado, não há problema nenhum. Entretanto, tem que ser uma música que respeite aquele momento de interiorização, de oração. Tem que ser uma música que leve as pessoas realmente a uma adoração interior ali, uma adoração silenciosa. Então não é uma música em que as pessoas se animem, se agitem, comecem a cantar junto. É uma música que leve realmente as pessoas a degustar, digamos assim, aquele momento maravilhoso em que Cristo passa a habitar dentro delas fisicamente também. É verdade. É interessante cantar as músicas, mas também é um momento também que próprio também para um silêncio também, né? Se a gente conseguisse
fazer um silêncio após a comunhão também seria interessante. Seria. Mas o canto também ajuda a gente a entrar nesse clima de oração, de intimidade com Deus que está sendo vivido naquele momento. Até pela nossa cultura também, né? Nós brasileiros, o povo latino em geral tem essa cultura de ser um povo que não é um povo tão silencioso. É muito musical, né? É um povo muito musical, muito barulhento, muito animado. Então a música ajuda também as pessoas a conduzir aquele momento de oração, as letras principalmente, né? Se a ação de graças for uma música que realmente tem uma letra que faz com que a pessoa medite aquilo que ela está vivenciando naquele momento, vai ser com certeza uma experiência maravilhosa para a pessoa. É verdade. Você falando sobre cultura, eu lembrei da África, né? Que às vezes a gente vê alguns vídeos, algumas imagens, como que eles são festivos. Às vezes vira uma festa mesmo, né? Ofertório, eles levando galinha, levando porco, levando pão. É uma festa mesmo. Exatamente. E é aquela questão que você falou, a cultura, porque tem algumas coisas que são autorizadas dentro da nossa realidade devido à cultura, né? E já se você for lá para a Itália, que é um local bem mais, um ritual bem mais tradicional, bem mais solene, aquela coisa, você não vai conseguir ver isso daí. Então vem a questão da cultura. E o canto final? O canto final é um canto realmente que nos remete a levarmos a alegria de tudo aquilo que nós vivenciamos para o mundo, né? O canto de final, na verdade, é um grande convite em que é feito para que nós levemos essa experiência que nós tivemos com Jesus na Eucaristia também para o mundo, né? Que nós sejamos luz para o mundo, que nós sejamos sal para a terra. Então, o canto final tem que ser isso, algo que nos motive a ser também instrumentos de salvação na vida das pessoas fora da igreja. É verdade, continuar a celebração, continuar a sua missa, exatamente, indo para casa, a sua missão de evangelizar, de pregar, de anunciar, de levar o amor de Deus. Maravilhoso. Eu acho interessante também, Zanata, a gente falar um pouco sobre também a postura também, né, do músico dentro da missa. E eu vejo às vezes a pessoa afinando o instrumento, chega afobado já em cima da hora e começa a afinar o instrumento e fica aquela coisa, aquela correria, né? Então é interessante, se você quer falar alguma coisa sobre isso, que você tem observado em cima dos músicos, essa é a hora de você tascar-lhe o pau agora, falar um pouco pra gente. O Ministério de Música, na verdade, ele serve como um instrumento também durante as celebrações, né? Assim como o padre, assim como os ministros da Eucaristia, os acólitos, todo esse conjunto de pessoas envolvidas durante a celebração são instrumentos para que a celebração possa acontecer da melhor forma possível. Tudo deve estar em sintonia, digamos assim, né, com aquele momento. Tudo deve estar agindo, o conjunto tem que funcionar como um todo. Então o ideal é que realmente evite-se ficar afinando instrumentos durante Lógico, imprevistos podem acontecer. Às vezes tocou a canção de entrada, o canto de entrada, estourou uma corda do violão, e aí tem que colocar outra, vai ter que afinar. Mas evitar fazer isso de maneira frequente. Chegar de última hora e fazer aquela correria toda, às vezes atrasa até o início da missa, porque tem que afinar instrumento, esse tipo de coisa. Acho que é importante também dizer também sobre o ensaio, né? Ensaiar, se preparar para tocar. E não pegar e já chegar na missa já de supetão, já com a cifra, né? E começar a tocar ali sem ensaiar com todo o conjunto. Eu vejo assim, no nosso caso, no nosso ministério, a gente sempre está dando essa prioridade de ensaiar. Que acho que para Deus a gente tem que dar o melhor. Com certeza. Sempre o melhor para Deus. Eu aprendi isso. E o melhor, ele cabe a parte de técnica, né? A parte da espiritualidade também, de você estar em oração também para aquilo que vai ser celebrado. E também vem a parte também instrumental, né? O melhor instrumento, se você puder ter o melhor instrumento, as melhores cordas de violão, um melhor contrabaixo, melhor bateria, tudo isso vai melhorar a qualidade. E nós sabemos que às vezes dentro da parte católica, nós às vezes deixamos a desejar um pouco em relação a isso, né? E a gente vê assim crescendo no meio secular, até no meio do meio gospel, muito esse crescimento técnico, né? Profissional ali, as pessoas levam a sério realmente essa qualidade, né? Da espiritualidade e da qualidade técnica. Então acho legal a gente também frisar isso daí, né? Para você que está nos assistindo nesse momento, é importante isso daí. Tem que buscar sempre o aprimoramento, né? Imagine se nós pensássemos assim
o padre que vem celebrar a missa, entendeu? Ele tava lá fazendo alguma outra coisa, ocupado. Não se preparou para fazer a homilia, né? Exatamente, não se preparou, nem leu o evangelho, vai ler naquela hora que ele tá proclamando. É complicado. É complicado, exatamente. Então ele não pratica durante a semana, digamos assim, a celebração, ele chega para celebrar a missa sem saber e agora o que vai, de onde que eu leio. De qualquer jeito, né? Exatamente. Então, da mesma forma, o Ministério de Música, né? Como eu disse, também são instrumentos, então tudo tem que estar em harmonia. O padre, os ministros, os acólitos. Ter zelo, né? Ter zelo pelo aquilo que você está fazendo. Ministério. Zanata, muito obrigado mesmo, de verdade. Deus abençoe você. Eu sei que esse assunto não se encerra, é um assunto muito extenso, muito grande, muitas coisas delicadas para ser tocada, muito detalhe, né, para ser falado, mas valeu a pena. O objetivo era esse mesmo, fazer uma coisa rápida, simples e que pudesse nos ajudar um pouco mais a crescer nesse nosso ministério de música. Você quer mandar um abraço, algum agradecimento? Fica à vontade. Queria agradecer o espaço por poder propiciar, né, falar um pouco sobre a liturgia, que é tão importante no nosso meio, como eu já disse no início. Agradecer esse convite também para estar aqui, né? Não, como eu disse, não sou um grande conhecedor, mas até por questão de ser ministro da Eucaristia, ministro da Palavra, a gente acaba tendo que estudar um pouco mais a fundo, conhecer a liturgia. Então eu agradeço a oportunidade, agradeço também a oportunidade de estar falando para os irmãos que estão nos acompanhando aí, pelo YouTube. Tá ficando famoso aí a página do Wildson. Quem não curtiu, vai lá e curte para acompanhar. Isso é importante, gente. Vamos curtir, se inscrever no canal aí. Exatamente. Faça o seu comentário também sobre o que foi abordado pelos Zanatas. Se você quiser acrescentar, importante isso aí, acrescente aqui abaixo nos comentários algo que você gostaria de ouvir, né, sobre esse assunto, ou você queira acrescentar mais sobre esse assunto, fique à vontade. É um assunto praticamente inesgotável. Se nós quiséssemos ficar dias debatendo sobre a liturgia, sobre o canto litúrgico, nós ficaríamos. Isso, importante você, além de ter assistido esse vídeo, buscar conhecimento, leitura, né, para você poder se aprofundar mais e mais nesse assunto tão interessante, tão importante para nós. Quer mandar um abraço para a família? Quero mandar um abraço lá para minha esposa, a Ângela, para a Isabela, para o Pedrão, que estão lá em casa. Um abraço pro Wilson também, esse meu irmão de caminhada aqui. Tamo junto. Valeu, irmão. Deus te abençoe, hein? Amém. Obrigado. Até nosso próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Fui!